Nós aprendemos que é misericórdia. Misericórdia, quando nós traduzimos da sua linguagem original, nós vamos entender que é o ato de Deus sair do seu lugar e entrar na nossa carne, na nossa condição e resolver o nosso problema. Isso é misericórdia. Misericórdia é você ver alguém sofrendo e você sair do seu conforto e ir lá e ajudar aquela pessoa. Isso é misericórdia, traduzido do grego para o português. E foi o que Deus fez para conosco, para os homens. Ele encarnou seu Filho, e Jesus sofreu a humilhação da encarnação para tomar o nosso lugar, sentir o nosso problema. Como homem, Ele conhece então todas as nossas necessidades e então resolver os nossos problemas. E Paulo era muito sensível a essas misericórdias de Deus. Paulo se tornou sensível às bondades de Deus, ao ato de Deus vir lhe ajudar nas horas de dificuldades. Ele preferiu então ser sensível às misericórdias de Deus do que ao antagonismo dos homens, que não leva a nada. Mas havia também um coração muito terno na vida de Paulo, na maneira em que ele tratava as outras pessoas, no versículo 8. Olha a ternura, o carinho que havia na vida de Paulo, demonstrando uma alegria, uma felicidade, uma paz de espírito. E é necessário termos um coração terno, termos um coração que demonstra carinho ao nosso próximo, ao nosso vizinho, aos nossos familiares, para que sejamos felizes. A terceira fonte era uma confiança no futuro, uma perspectiva de vitória no futuro. Ele estava certo de que Deus levaria a um fim glorioso a obra que ele começara na vida dos seus seguidores. Versículo 6. Ele tinha convicção que os crentes recém-convertidos lá em Filipos teriam um fim vitorioso e que a obra de Jesus Cristo, a obra da proclamação do Evangelho, teria um sucesso no futuro. Será que nós estamos tendo alguma perspectiva de vitória no futuro? Às vezes nós nos desiludimos quando vemos notícias de corrupção no governo, nos segmentos políticos, como se a nossa felicidade dependesse deles. Essa felicidade depende do Senhor Jesus Cristo, de uma vida com Jesus. 3 assuntos foram mencionados aqui na oração de Paulo. Primeiro, ele desejava que o amor dos filipenses pudesse transbordar, ou seja, ser tão grande que transbordasse. Esse transbordar aqui, ele queria que fosse compartilhado com os que não tinham amor, com os que não tinham felicidade, com os que careciam de alegria. E que esse amor pudesse transbordar, mas ser conservado dentro das limitações do conhecimento de Deus. E a sua esperança era que eles fossem então capazes de fazer uma melhor avaliação da vida e finalmente que eles tivessem uma experiência mais plena de justiça divina, que eles tivessem a experiência mais plena, mais óbvia da justiça eterna. Versículos de 9 a 11. O amor tem que compreender com exatidão e aplicar a verdade com discriminação e bom senso e ético. Este amor que tem que transbordar as nossas vidas, tem que agir de maneira discriminada, nos fazer agir com bom senso e com ética. Não é o amor que se conforma com tudo, que aceita tudo, mas é o amor que vai levar a agir com justiça de Deus, a agir com bom senso e com a ética. O amor que discerne resultará com uma colheita abundante. O amor que leva o homem a discernir as coisas boas, as coisas éticas, social também. Não só o amor cristão, o amor a Deus, mas o amor ao próximo. Este amor tem que ser discernido com ética. Em segundo lugar, a alegria vem quando se conserva o senso de objetivo. Em primeiro lugar, a alegria vem quando se conserva, quando você desenvolve a oração, um diálogo com Deus. Em segundo lugar, a alegria vem quando você conserva o senso de objetivo.
objetivo. Qual era o objetivo maior na vida de Paulo? A proclamação do Evangelho por toda a Grécia e o Império Romano naquela época, ou para o mundo gentil, como é chamado na Bíblia, para os gentios. Este era o objetivo maior de Paulo. Mas qual tem sido o seu objetivo? Qual tem sido o seu senso de objetivo? Conquistar dinheiro, fortunas, status, ou uma alegria indiscutível, ou dar louvor a Deus? Versículo 12 a 18. Mas que importa, contanto que de toda maneira e por pretexto ou de verdade, Cristo seja anunciado, nisso me regozijo, nisso me alegro. Versículo 18. As dificuldades de Paulo haviam se transformado em porta, as limitações físicas e a humilhação social realmente haviam servido para o progresso do Evangelho, segundo o versículo 12. E aqueles homens daquela época, invejosos, líderes religiosos, entre aspas, que estavam com inveja porque Paulo era um verdadeiro pregador do Evangelho, começou a persegui-lo, encarcerou, prendeu, levou a ser preso. E como é humilhante alguém ser preso. Se alguém comete um crime, já é vergonhoso, humilhante ele ser preso. E alguém que é preso injustamente, como é humilhante. Mas Paulo não ficou lá se lamentando. Talvez se eu ou você fôssemos presos, talvez nós não saberíamos onde colocar nosso rosto de vergonha. Iríamos estar reclamando, falando: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Mas Paulo não. Ele transformou as portas, as cadeias em portas para propagar o Evangelho, porque este era o seu objetivo. E este progresso foi em duas fronteiras. Quando nós conservamos o senso do nosso objetivo, nós temos progresso em duas fronteiras. A primeira, a guarda pretoriana foi evangelizada. Ele pôde ali pregar para todos os guardas do pretório. E todos os guardas foram evangelizados. Porque Paulo conservou o senso do seu objetivo, que era ser proclamador das boas novas. Proclamador dessa alegria indestrutível que encontra-se somente em Jesus Cristo. A segunda fronteira é que os cristãos foram despertados para testemunhar com maior determinação. E Paulo então media suas condições não pelas dificuldades enfrentadas, mas pela felicidade que tinha para disseminar o conhecimento de Cristo. Veja só, quando eles pensaram que trancando Paulo nas cadeias iria acabar ali a proclamação do Evangelho, estaria ali acabando com o ministério de Paulo, ele levou os cristãos a serem mais corajosos, a pregar com mais ousadia. E outros, segundo o texto que lemos, começaram a pregar até por inveja ou por pretexto. E ele fala: o que importa é que Cristo seja pregado, é que a verdadeira fonte da alegria seja anunciada, quer por pretexto ou por verdade. Isso é conservar o senso de objetivo. Você tem conservado o senso de objetivo na sua vida? Paulo media suas condições não pelas dificuldades enfrentadas, mas pela felicidade que tinha para disseminar o conhecimento de Jesus Cristo. A nossa felicidade não deve ser pela facilidade que encontramos de realizar nossos sonhos e objetivos, e nem deve ser aniquilada pelas dificuldades enfrentadas, pelas adversidades vindas para exercer o nosso ofício, ou de continuar o nosso trabalho. Mas a nossa felicidade tem que resultar de um conhecimento maior e pleno com Deus. Mas em terceiro lugar, e último, a alegria vem com o antegozo das perspectivas gloriosas para o futuro. Quando você tem convicção que será vitorioso no futuro, quando você tem convicção que o seu projeto o seu alvo será estabelecido no futuro. Versículos de 19 a 26. Desculpa. Sim, me regozijarei, diz Paulo, me alegrarei,
porque isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, versículo 18 e 19. Porque para mim o viver é Cristo, versículo 21. Meus irmãos, olha o compromisso de Paulo. Porque para mim o viver é Cristo. Aqui está o segredo da verdadeira alegria, é viver para Jesus, é ter compromisso com Ele. Isso não me proíbe de desfrutar das coisas boas da vida, não. As coisas que acontecem, as coisas boas, sadias que estão aí, é para ser desfrutadas pelos filhos de Deus, sim, porque foi Deus quem criou. Mas a alegria verdadeira consiste em você ter uma vida voltada para Deus, para Jesus. É você viver e deixar a sua vida para Jesus. Porque para mim viver é Cristo, eu morrer é lucro. Por que Paulo fala que o morrer é lucro? Porque ele já sabia da ressurreição dos mortos. Ele sabia que se ele morresse, quando ele morresse, um dia ele ia ressuscitar para estar ao lado de Jesus. Mas se ele continuasse vivendo para continuar o seu ministério de pregador, ele também estaria feliz, porque a sua vida era para Deus. Estaria o segredo da alegria de Paulo. Porque para mim o viver é Cristo. E possivelmente esta é a definição mais simples da vida cristã. É você viver para Jesus Cristo. 1 João 5,12. Cristo transforma a miséria em melodia. Cristo transforma as prisões em palácio. Paulo não se incomodou em estar preso. Paulo não se incomodou em estar sendo açoitado por amor a Jesus Cristo. Porque Jesus transforma as suas prisões, as suas limitações, os seus problemas em vitórias. Paulo se alegra então com a possibilidade da morte, visto que todas as perdas chegariam ao fim. Mas ele também se alegra com a permissão para viver. A direção da sua vida fora estabelecida. Ele havia resolvido que Cristo seria honrado em seu corpo, ele vivendo ou se ele partisse para a eternidade. Paulo havia atravessado o vale da indecisão, segundo o versículo 23, capítulo 1, mas agora ele chegou ao lugar das convicções estabelecida. A alegria vem com o antigozo das perspectivas gloriosas para o futuro, e aqui ele estabeleceu as suas convicções. Ele sabia, ele entendeu que ele deveria servir, ficando vivo, ficando na terra, no versículo 24. O desejo pessoal, então, de Paulo dá lugar às necessidades espirituais, porque a obrigação maior é continuar prosseguindo na vida presente. Olha como é importante, meus irmãos, nós afastarmos dos desejos pessoais. Desculpa. Todos nós sabemos que o céu é um lugar maravilhoso. Paulo sabia disso. E quem não quer morrer e ir para o céu? Eu creio que todos querem. Eu que tem Jesus, tem essa convicção. E Paulo era cheio dessa convicção. Mas ele sabia das necessidades espirituais. Ele sabia que ele tinha que continuar para ajudar aqueles irmãos a progredir. Deus, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, ela penetra, Deus, no nosso interior. Por isso que louvado seja o Senhor, pelo poder da tua palavra. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por estas vidas que desejam, ó Deus, viverem felizes. Desejam, ó Deus, experimentar esta felicidade que nós só temos através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que neste momento, ó Pai, elas estejam realmente abrindo os corações, de tal maneira que o Senhor possa penetrar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa mudar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa fazer destas vidas, novas criaturas, felizes, porque com o Senhor, porque com Jesus. Ó Deus, abençoa tantos quantos estão aqui nesta noite, ainda não experimentaram a verdadeira paz, a verdadeira alegria do Senhor Jesus. Que possam, ó Deus, estarem pensando, saírem daqui pensando sobre a sua necessidade maior,